Eu fui na mão dele, já nem aperta muito, ele já vai falando tudo. Você figura. Paz do Senhor, povo de Deus. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de poder conhecer mais uma família que vai morar no céu. Posso considerar você família? Então, quando acabar o culto, eu vou jantar na sua casa. Eu só não como estrogonofe, no restante, tá acima, vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu como comida pesada, coisa mocotó, dobradinha. Vai ficar aí, mano? Vai pra essa morada? Vai mesmo? Qual é o seu nome? Miguel, me tá aqui o Miguel, meu tecladista. Tá bom, Miguel? Vamos dar essa moral mesmo? No final do culto, vou dar uma cocada pra você. Entendeu? Agora ele vai tocar, interessante. Miguel, você é algo que eu tenho, de dar uma cocada no tecladista, pra dar uma moral, uma força, um agrado, tá bom? Eu não sei quando o Randy pega que ele arruma com vocês aí. Eu não, uma cocada pelo menos. Ele eu não sei. Tá? Bom, dito isso, me chamo David, sobrenome Alves, eu moro ali longe, não sei se você conhece, é um pouco longe, tive que sair de casa 3 horas da tarde para chegar aqui. Eu moro na Venda Velha, São João de Meriti, ali atrás do Shopping Grande Guia, bem pertinho, né? Moro ali e congrego na DEVEC de São João de Meriti, pastor Ezequiel Matias, é o meu pastor. Sou casado com Lidiane, pai da excelentíssima Helena. Helena tem 8 anos de idade, eu sou ultra mega apaixonado pela Helena, né? E eu estava ali monitorando, a Helena está com uma dorzinha de garganta, né? Aí, eu não sei se pai de menina. Você é pai de menina, pastor? Nós vai entender também, né? Sim, da Bíblia de Apocalipse, né? Tá TV, né? Não fala assim, esse tecladista aqui desafinado. Não, tem uma bênção. Mas pai de menina é chamego, né, pastor? É chamego. Tua filha já tem ali? Ah, pastor, estou no início de carreira, a minha tem 8. Mas o pai é muito engarrado mesmo, né? E aí eu preocupada, e já pegou o Uber, já tá tudo certo. Não, já tá tudo certo, a Helena tá legal, tá tudo bem. Eu jogo um abraço da minha família, né? Você conhece, né? Conhece a Lidiane, conhece a Helena. Eu trago um abraço da minha família para essa família. E falar em cocada, nós vendemos cocadas há 16 anos. Né? Começamos em 2010, não somos nós que fabricamos, é um amigo nosso que faz a cocada, então eu conheci em 2010. Eu morava lá na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, e eu conheci esse monstro da cocada num momento difícil da itinerância. Eu tenho 47 anos, parece que eu tenho 46, mas eu tenho 47. 18 de março de 79. E eu tenho 47 anos e só da itinerância eu tenho 22 anos pregando, né? Quando Deus me chamou, aceitei Jesus em 2001 e Deus me chamou em 2004. Então, a partir daquele ano, só vivo pregando, graças a Deus por isso. E em 2010, me casei e começamos também a vender cocadas e Deus tem nos abençoado, né, poderosamente. E aí, nós vamos 16 anos vendendo cocada. E aí ficou conhecido como David Cocada, não tem jeito, né? Aos poucos vai parando, David Alves, mais, o David da cocada, não tem jeito. Pastor Claudenir, deixa eu anotar daqui, pastor, porque tem um monte de nome de pastor aqui, que onde eu passo tem que anotar, que minha mente, né, é hora que dá uma falhada. Pastor Claudenir e pastora Janice, mesmo? Deus abençoe, em nome de Jesus. E o Bandinho, mais. Patrícia, Deus abençoe esse casal maravilhoso, nos conhecemos há alguns anos, e você que veio, você está no melhor lugar. Tá bom? E no término do culto, já está tudo preparado ali para as irmãs, até deixo registrado minha gratidão, né, que deixou preparadinho ali as cocadas. É bem macia, né? A gente está, quando é mais novo, a gente tem aquela cocada assim grandona, né? Aquela assim dura, só tinha um pouquinho de coco. Essa daí não, essa é bem macia mesmo. É 1 segundo para morder e meia hora para acabar, irmão. É isso aí. Eu costumo dizer que o sabor dessa cocada é um sabor fenomenológico. E que sabor é esse? É leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes e delicioso chocolate leite condensado. Lembrou de quê? Pô, do Choquito, não tem jeito. Só a galera da minha época, que não é da minha época, não vai lembrar disso nunca. Tá bom, queridos? Amém? Dito isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 7. O texto é ultra mega conhecido, mas nessa noite nós iremos ministrar, como é culto de missões, de evangelismo. É um texto que, embora seja bastante conhecido, mas, ao longo do tempo, Deus me confiou
essa mensagem outra vez com uma perspectiva, uma ótica no que diz respeito a missões, evangelismo. Eu quero deixar bem claro, o que nós iremos pregar aqui não é que a igreja não esteja fazendo. Se nós estamos fazendo, que continuemos. Mas fica também para nós uma compreensão. Nós iremos pregar nessa noite sobre as características de Cristo e a característica da igreja. O que há em Cristo, a mobilidade de Cristo, né? A missão de Cristo e o que a igreja precisa não somente ter, quanto também ser. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, pelo menos 8 atitudes da igreja que está inserida nas características e atitudes de Cristo. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11. Obrigado aí, pessoal da mídia, mobilidade. Obrigado, pessoal. Valeu. Amém, irmãos? Amém. E aconteceu pouco depois ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E você diz amém. Amém. Pode sentar, por gentileza, pois por mim já foi orado. Água, deixa eu beber essa água aqui. Vamos de novo, qual é o horário, Ivone? Me ajuda de novo. 7, 8. É bem verdade que depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, uma das mensagens que nós mais ouvimos bem no início da nossa caminhada é carregar em nosso dia a dia não somente a presença de Deus, mas ter também as características de Cristo, do qual nós entregamos a nossa vida. Então, o nosso comportamento, ele precisa testificar também com o nosso relatório, e a nossa fé com o relatório, e tudo isso precisa estar unicamente sintonizado. O que falamos, o que declaramos, o nosso comportamento, o nosso vir e vir, a presença que nós carregamos, tudo isso precisa estar totalmente conectado ao que diz respeito à palavra de Deus e, obviamente, a figura de Cristo em nossa vida. Dentro dessa linha de raciocínio, eu entendo de forma muito clara que à medida que nós vamos nos envolvendo com Cristo, nós vamos carregando isso, recebendo isso, absorvendo isso, e isso é fato. Alguns chegam a afirmar que todo indivíduo, via de regra, ele carrega minimamente características de 5 pessoas que estão ao seu redor de forma frequente. Ele vai pegando algumas manias, alguns jeitos, algum trejeito, alguma forma de falar. Eu tenho um testemunho para te contar, que quando eu era mais novo, eu estudei lá em Belfor Roxo, não sei se você já ouviu falar, lá no Parque São José, lá para dentro, Vale do Império, Parque São José, Parque Suécia, lá depois do Gramacho. Eu morava lá em Lodebar, irmão, depois da casa de Maqui, que cuidou de Mefibosete. Eu morava lá para dentro mesmo, mas eu estudava no Educandário Maria Tenório, que era um colégio muito bom, que tinha ali na Vila São José, perto do Gramacho, um colégio da família do Tenório Cavalcante, né, dispensa comentário, a história, mas era um colégio muito bom na época. E eu chegava em casa, né, dessas vezes eu cheguei em casa com algumas manias, e por incrível que pareça, eu cheguei em casa coçando assim toda hora a minha cabeça, e coçava toda hora, e a minha mãe, falecida, né, Maria Regina Alves da Silva, minha mãe baixinha assim, mas minha mãe era uma máquina mortífera para dar surra, irmão. Minha mãe era terrível, e eu chegava em casa coçando aqui assim a cabeça. Não está coçando a cabeça por quê? Aí eu não sei não, mas deve estar com piolho. Aí eu olhava e tinha piolho, aquela coisa de criança, né? Sai de perto de fulano que está com piolho, sai de perto de quem está com piolho. Ela olhava aquela coisa toda e achava, às vezes não achava nada, mas só do fato de eu estar perto, já dá vontade de coçar a cabeça. E assim ela falava para eu ficar distante, o máximo possível, né, de quem estava dessa forma. Aí passou um tempinho, eu cheguei em casa
né, piscando o olho assim. Eu tava falando com ela, ficava piscando o olho assim, ó, desenfreadamente. Aí ela, tu tá piscando o olho toda hora por quê? Tá piscando por quê? E aí, piscando muito assim. Aí ela falou assim, eu falei, mãe, é porque eu acho que tem um menino lá que tá piscando toda hora. Se eu tô muito perto, ele sai perto dele, fica toda hora perto desse menino piscando, vai ficar piscando também. E assim foi. E a última, aquela ali, não teve muita conversa não. Cheguei em casa gaguejando. Ah, me parece até o papai do gado, não sei o que, daí quando eu cheguei em casa, só os antigos sabem o que eu falei agora. E aí eu cheguei lá, o pastor Valdemir falando, minha mãe pediu para eu fazer um negócio, aí eu fui falar, minha mãe, como é que ela tirou uma chapa do meu pulmão, rápido, ela deu uma tapa, disse, é agressão não, ela bateu. Pai, eu comecei a falar, tu tá gaguejando, David, gaguejando, o que houve? Sai de perto de quem tá gaguejando, dá um tempo. Pode parecer brincadeira, né? Mas eu conto isso quando me lembro dessa situação e prego sobre algumas características de Cristo, né, da igreja, porque eu lembro de fato sobre essa situação. Ou seja, a minha mãe estava tentando me explicar, me dizer que existe sim uma certa influência de quem nós andamos perto. Não tem jeito, é basicamente inevitável. Mas quando eu me reporto para a Bíblia Sagrada, e você entende a missão de Cristo, entende o poder da palavra de Deus, e quanto mais nós nos debruçamos a leitura da Bíblia Sagrada e nos envolvemos com Cristo, obviamente nós iremos absorver o que diz a Bíblia e as características de Cristo. Eu não estou dizendo que nós iremos nos tornar um JJ. O que é isso? Um Jeová Júnior. Não é isso que nós iremos nos tornar, mas nós iremos carregar em nossas vidas as características de Cristo. E o que isso tem a ver com o texto, com a igreja, com a missão, com o evangelismo, você vai entender um pouco agora. Estamos diante de um texto onde Jesus carrega não somente a presença de Deus, pois ele é o próprio. Estamos diante de um texto onde Jesus tinha não somente a missão de transformar vidas para somente serem transformadas e nada mais. A intenção de Cristo era fazer com que houvesse não somente discípulos, quanto também seguidores, assíduos, com o coração quebrantado. A missão de Cristo era fazer um religar, religar o homem a Deus, pois o homem havia destinado a sua própria vida ao seu bel prazer distante de Deus, e assim Cristo chega para fazer essa junção. Então a missão de Cristo ela é carregada dessa conexão entre o homem para com Deus. Então você vai perceber ao longo dos evangelhos, onde Jesus, de forma assídua, ele ia em vários lugares. Isso ensina para mim e para você que Jesus ele não media esforços para estar não somente em cidades, casas, becos, vielas, independentemente da distância, Jesus ia onde precisava ir para anunciar o evangelho do reino. Então Jesus carrega esse perfil que vai além das fronteiras, perfil que não tem dificuldade geográfica, perfil que faz o que precisa ser feito quando há necessidade de se fazer. Então temos aqui essas características de Cristo que faz o que precisa ser feito, e nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque nós carregamos uma missão. Sobre nós está essa missão de anunciar o evangelho do reino. Eu sei que a era agora é bem tecnológica, é uma questão que é midiática, tudo, eu entendo tudo isso, mas isso não nos impede de carregarmos a nossa missão e assim anunciarmos o evangelho do reino de Deus, para fazer com que as vidas que precisam estar voltadas para Cristo venham se reconectarem com o mesmo. Então Jesus fazia isso, ele curava pessoas enfermas, ele libertava os cativos e oprimidos pelo diabo. E ele também andava, com seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. Claro, independentemente do nível das pessoas que estavam com Jesus no meio dessa multidão, porque tinha ali, obviamente, os desinteressados, que só seguiam por seguir para ver no que iria dar. Outros eram os reparadores de falhas, estavam seguindo só para ver se alguma coisa poderia dar errado. Também poderia ter ali o grupo daqueles que estavam olhando para ver se alguém ia realmente ser um indivíduo que iria seguir a Cristo de verdade, para tentar desanimar essas pessoas. Alguns chamam de desanimadores, desmotivadores, mas no meio dessa multidão, obviamente, havia os necessitados, e eu me enquadro nesse grupo, que é aquele grupo que, independentemente de onde Jesus estava indo, seguia ou porque precisava, não somente de um alento para a alma, mas quem sabe uma cura de uma enfermidade
enfermidade, não mediam esforços para seguir a Cristo. Eu me enquadro nesse grupo de gente necessitada de Cristo, que precisa de Cristo. Então Jesus carregava não somente os seus discípulos, que estavam sendo treinados, que estavam sendo ali lapidados, moldados, modulados para se tornarem grandes homens, mas também uma grande multidão. Então nós temos aqui a primeira característica de Cristo, vinculada às atitudes e às características da igreja. O quê? A igreja que carrega a centralidade de Cristo, ela não espelha pessoas, ela atrai pessoas. A igreja que tem a característica de Cristo, ela não é uma igreja onde não é porta fechada no que diz respeito às portas físicas, mas é a porta da oportunidade, ela não está fechada. A característica da igreja, vinculada à característica de Cristo, é sempre essa porta aberta. Não confunda a porta larga com porta aberta, não é isso que eu estou dizendo. É a porta aberta para receber quem precisa dele, para receber quem precisa de uma palavra para o seu coração, quem precisa de alento na alma, de uma ministração, de libertação. Então Jesus é esse que está sempre de braços abertos para receber sim o pecador, para receber aquele que está fraco, para receber aquele que está em dúvida, para receber aquele que precisa encontrar um destino, um segmento no que diz respeito às coisas de Deus. Então Jesus tem essa característica e a igreja precisa ter isso. A igreja não pode expulsar pessoas, a igreja tem que receber pessoas. A igreja não pode chutar pessoas, a igreja precisa acolher pessoas. Então esse é o nosso papel. É bem verdade que essa é uma frase que minha mãe dizia, talvez a tua também: você não faz mais do que a sua obrigação. Mas o próprio texto disse basicamente isso com outras palavras. Quando vocês chegarem para mim e falarem que estão fazendo tudo aquilo que eu mandei vocês fazerem, vocês fizeram porque foi mandado. Ou seja, vocês fizeram porque era para ser feito, foi mandado fazer. A verdade é que tem que ser de espontaneidade. É eu entender a minha missão e você também entender a sua missão. E quando a igreja cumpre isso, pode ter certeza, nós temos a característica de Cristo. Então Jesus carrega essa grande multidão que olha para ele e percebe que nele há verdade. É outro perfil, tem muita coisa e vai dar tempo para dizer. Não havia somente Jesus que se autodenominava filho de Deus ou um líder de referência, mas havia outros supostos líderes que apareciam, surgiam ao longo da jornada. Eu estava conversando isso com um amigo um dia desses. Eu falei para ele: rapaz, apareceu Jesus de Curano, apareceu também João Batista, claro, precursor, a voz que clama no deserto, e o povo estava carente de uma liderança. Você vai perceber, não é somente hoje, só mudou o tempo, havia também nesse tempo. Então por que Jesus tinha muitos seguidores? Porque tudo aquilo que ele falava não caía por terra. Aí está o segredo. Quando ele chegava em um determinado local, ele falava as coisas mais lindas do reino de Deus, usava metáforas, parábolas e hipérboles, e ele pegava as coisas comuns do dia a dia, e quando ele liberava uma palavra, ela conseguia penetrar, pervadir o âmago da alma humana. Então todos os outros líderes falavam até coisas bonitas, mas não transformavam vidas. Então Jesus carregava essa essência transformadora. Por isso ele era o líder a ser seguido. O que isso tem a ver com a igreja? Isso significa que quando a igreja carrega a verdade é Cristo. Aleluia! Pode ter certeza que a dúvida de muitas pessoas cairão por terra ou cairá por terra. Por quê? Porque a igreja que carrega a verdade, eu estou falando de denominação, por favor. Por favor, não é isso que eu estou dizendo, mas é a igreja que carrega a verdade de Cristo, pode ter certeza, faz com que os duvidosos encontrem a Cristo em sua essência. Porque ele seguia Jesus? Porque ele fala a verdade. A igreja que tem a característica de Cristo é uma igreja que não somente exerce a verdade, quanto também fala a verdade, vive a verdade. Então assim havia os discípulos e uma grande multidão. Então, quando Jesus, o versículo de número 11, revela os discípulos e essa grande multidão, Jesus está passando, e a outra característica bem interessante, qual? Jesus está se movendo. Então, o fato de Jesus se mover, eu pego esse perfil, essa característica de Cristo, e coloco também a igreja no mesmo pacote. O quê? Uma igreja que se move, uma igreja que se mobiliza, ainda dentro da sua capacidade. Eu entendo, cada igreja tem a sua área geográfica, tem o seu território, tem o seu alvo, tem a sua visão, ok, eu entendo tudo isso.
Só que a verdade é muito clara. A igreja, que a centralidade é Cristo, ela não pode ser uma igreja engessada, não pode ser uma igreja estática, não pode ser uma igreja introjetada às suas quatro paredes. Pastor, que não pensar da gente, para de ficar fazendo comparações com ultra megas ministérios. Você tem que exercer o que Deus colocou no seu coração. Às vezes nós não crescemos porque nós ficamos fazendo comparações. A minha igreja não é igual a igreja de fulano, de Beltrano, nunca vai ser nem tão pouco deles, será igual a de vocês. Mas quando nós carregamos a centralidade de Cristo, nós somos uma igreja que nos movemos, nós não nos moveremos por conta da emoção, embora tudo isso seja válido. Nós não nos moveremos por conta da necessidade, ainda que haja necessidade, porque há um gênero humano, se tem gente, se tem ser humano, há necessidade, mas nós nos moveremos porque há uma missão da parte de Deus na nossa vida. E é isso que nos move. É o Espírito Santo de Deus. Se você parar para analisar, muitas pessoas que estão inseridas em muitas igrejas, na maioria das vezes é uma conversa no pé do ouvido. Elas irão dizer: eu já tentei desistir, ou já me desanimei um pouco. Mas o que fez você permanecer? Não é a nossa autossuficiência, não é a nossa capacidade, não é o nosso querer humano, embora seja válido isso, você quer, você deseja, mas às vezes o nosso querer, ele perde este alvo que é Cristo e começa a trilhar um caminho paralelo, aí a gente vai ficando meio assim, aí vai vendo o que aconteceu lá no bairro tal, aí vai vendo o que aconteceu na cidade tal, aí uma igreja que aconteceu isso, aí o pastor da igreja da denominação tal que caiu assim, o outro que fez outra assim, o outro fica, quer saber, eu vou me desanimando, aí daqui a pouco vem uma força sobre essas pessoas, ou essa pessoa como queira, e quando essa força chega, não é uma força, aleluia, que vem de qualquer outra coisa a não ser do Espírito Santo de Deus. Então onde eu quero chegar com isso? Porque nós somos essa igreja que se move, porque essa mola propulsora, essa força motriz, ela se chama Espírito Santo de Deus. É ela que me move, é ela que te move. Pastor, já pensei em ficar fraco, fiquei fraco, quase desisti. Pastor, já até desisti. Sabe por que você está aqui de novo? Porque o Espírito Santo puxou você, puxou a mim, puxou a nós. Talvez você queira abrir mão do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Talvez você queira abrir mão daquilo que Deus colocou para você fazer. Talvez as decepções, as frustrações, o ataque do adversário, ou quem sabe o tempo está te vencendo. Você tem uma promessa, sabe que Deus é poderoso. O que Deus declara não é um comunicado, é um decreto. Você sabe perfeitamente o que Deus é capaz de fazer. Só que às vezes o tempo vai esfriando a gente, está demorando muito, mas daqui a pouco vem uma força. Que força é essa que me move, que te move? É a força do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Eita, glória, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia. Oh, a nossa natureza humana sempre estará inclinada e fadada ao fracasso, ou inclinada à carne mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus, que nos puxa, que nos conecta com Ele, Ele está neste lugar. Então nós seremos uma igreja avante, nós seremos uma igreja militante, e naquele grande dia nos tornaremos uma igreja triunfante. Enquanto isso, vamos militando, enquanto isso vamos guerreando. Oh meu Deus eterno, está difícil, eu entendo e compreendo, está difícil para todos nós, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele renova as minhas e as tuas forças. Você acredita nisso? Você acredita que o Espírito Santo de Deus está aqui? Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Pegando no que diz respeito à igreja, a organização, e a igreja é organismo. Falando agora da igreja do indivíduo,
Falando agora essa igreja que sou eu e você, nós somos também isso. Então deixa eu te falar uma coisa. Você precisa carregar essas características do Espírito Santo de Deus que te funciona, que movimenta a sua vida. Em nome de Jesus, o que eu vou dizer agora tem endereço. Se Deus me mostrasse quem fosse o indivíduo, quem é a pessoa, melhor dizendo, eu iria até você, eu apontaria para você. Mas eu não quero aqui também ficar jogando palavras ao vento, mas com palavras de cunho profético pautado na Bíblia, isso eu posso fazer. Se você entrou por essas portas e você está desanimado, mas você sabe o que Deus tem para a tua vida, você está no lugar certo. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, não somente para te dar uma injeção de ânimo, mas Ele trouxe aqui para abraçar você, para colocar você de pé e trazer você para a centralidade do propósito que você pertence. Aleluia! Jesus está se movendo. Jesus está se movendo. Jesus está se movendo. Vamos lá, então ele se move. E quando ele se move, o versículo de número 12 diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, sabe por que ele chegou perto da porta da cidade? Falando de missões, evangelismo, mobilidade da igreja, né? A igreja, o organismo, a igreja como indivíduo, toda essa situação. Quando ele chega perto da porta da cidade, diz o texto sagrado, versículo de número 12. Sabe por que ele chegou perto da porta da cidade? É o óbvio do que eu disse anteriormente, porque ele se moveu. Não foi a porta que foi até ele, não foi a cidade que foi até ele, ele que foi até a cidade. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Nós somos imparáveis. Eu vou beber água enquanto você pensa. Quer ver como é que você sabe a resposta? Agindo Deus, não tem como. Não tem como. É uma outra mensagem. Eu vou dar só uma pincelada. É uma outra mensagem. Conhecedora. Outra mensagem. Você lembra quando o Jairo sai de casa e a filha está... É uma outra mensagem. Eu vou dar uma pincelada. Você lembra quando o Jairo sai de casa e vai encontrar Jesus? Ele pede: Senhor, vai lá na minha casa, minha filha está quase morta. E Jesus decide ir na casa de Jairo. Você lembra dessa história? Amém ou não amém? Amém. Você sabia que alguém poderia impedir Jairo? Você sabia que alguma coisa poderia atrapalhar aquele homem? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ações humanas, elas podem ser interrompidas. Agindo o homem, alguém pode impedir. Agora, quando Jesus decidiu ir na casa dele, mostra para mim quem ia parar Jesus. Agindo o homem, alguém pode parar, mas agindo Deus, se Jesus é o centro dessa igreja, se Jesus, nós não iremos parar. O diabo está se levantando, é o papel dele se levantar e outro, ele vai cair como das outras. Obrigado, meu amigo. Aleluia, 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 aleluia. Nada vai parar, aleluia, quando Jesus está inserido, quando Jesus está na frente. Eu entendo, nós usamos isso, não está errado. Quero me apropriar disso também. O nosso linguajar pentecostal, Jesus está na frente, ele vai na frente, abrindo caminho. Mas eu quero aqui gostar ainda mais. Ele está na frente, ele está no meio, ele está na nossa retaguarda, vanguarda, ele é o centro, ele é tudo. Nesta noite, em nome de Jesus, nada vai parar você, nada vai parar os projetos dessa igreja, nada vai parar, aleluia, os departamentos que têm se empenhado. Ei, você que é líder de departamento está aqui, está preocupado pela quantidade de pessoas. Quem disse que quantidade de pessoas é parâmetro para a ação divina? Comece, faça e deixe a Deus fazer o que precisa ser feito. Faça, faça, faça. Eita glória. Jesus chamou os 12. Quem lembra disso, diga amém. Mas eu não lembro Jesus chamando toda a multidão. Que é esse pastor? Eu não tenho aqui. Eu chamo vocês. Quem quiser vir. Pastor, onde você quer chegar com isso? Faça o que precisa ser feito. E pode ter certeza, quando o Espírito Santo de Deus começar a agir da maneira que só ele sabe agir, as pessoas irão se aproximar. Eles irão ver, assim como viram na vida de Cristo. Assim como eles começaram a ver os testemunhos de milagre na vida de outras pessoas. Pode ficar tranquilo. Faça a tua parte, que a parte de Deus, ele é expert em fazer. Então Jesus, ali estava ele, se movendo, e chegou perto da porta da cidade.
Primeira atitude de Cristo no que diz respeito ao que eu pontuei aqui, é essa mobilidade, chegar perto da porta de tantas outras que eu disse. Ele chegando perto da porta da cidade, ele percebe o que está lá dentro. O que nós aprendemos com isso? Que ele vai ver o que está acontecendo na área interna da cidade. E quando você para analisar essa situação no que diz respeito à questão interna, é que o olhar de Cristo vai além da superficialidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Então, quando fala de área interna, aponta para a particularidade, que é conhecer o que realmente está acontecendo, ou saber o que realmente está acontecendo. A superficialidade, olhe para mim aqui, por gentileza, por favor. A superficialidade não vai te dar esse diagnóstico. Eu vou de novo, viu? Eu pedi para você prestar atenção em mim. Quando Jesus chega perto da porta da cidade, ele olha o que está acontecendo dentro da cidade. O que ele identifica dentro da cidade? Tem uma mãe chorando, um menino em óbito, alguns carregando esquife. Por que ele percebe isso? Não somente porque ele se moveu até lá, porque ele olha para dentro da cidade. Para você saber exatamente o que está acontecendo, olha o que eu vou dizer que eu aqui agora. Aleluia! Se você quer ajudar pessoas que já faz parte até dessa igreja, não vai ser um olhar superficial que vai te ajudar a descobrir o que está acontecendo. Não vai. Não vai. Antes de você julgar, pré-julgar, dimensionar e ter suas próprias ideias e diagnósticos pessoais, primeiro procure saber, se melhor for, da própria pessoa, tá? Porque de terceiros aí se torna fofoca. O que está acontecendo na área interna? E se você é essa pessoa que está com dificuldade de expor, eu acredito que aqui há pessoas preparadas que possam atender você num gabinete. Posso ouvir um amém? Amém. Ok, pelo amor de Deus. Pastor, sabe por que eu estou meio estranho, pastor? Por quê? Porque está acontecendo isso. Sabe por que eu estou meio esquisito, pastor? Por quê? Vai dar uma ótica do lado de dentro da cidade. Tenho vergonha de conversar com o pastor. Eu consigo conversar melhor com a pastora. Eu fico mais à vontade. Então tá bom, minha filha. Vai lá. Pastora, fala, meu filho. Eu vou te falar o que está acontecendo dentro da cidade. A igreja carrega essa característica de não achar, ou de achar, melhor dizendo, que o dia a dia, o tempo vai curando as coisas. O tempo não cura, o tempo revela. E a igreja, ela tem esse papel de ajudar. Eu disse o quê? Então, eu poderia pegar aqui outro ponto dessa situação e aqui e minar essa mensagem e falar assim, o que está acontecendo lá dentro? Ei, fulano! Olha o que está acontecendo lá dentro da cidade. Fazendo a aplicação do que eu estou dizendo agora. Olha como é que está a vida dele, como é que está a vida dela. Tem louco isso? Não tem. Eu, como igreja, como líder, eu preciso ter esse papel de olhar o que está acontecendo dentro. Ter essa percepção. Está vindo, não está vindo? Como é que está? Faltou quantos cultos? 3? Ih, faltou muitos. No terceiro a gente ia ter que estar na porta dela. Manda uma mensagem, alguma coisa, vamos atrás. De alguma forma a gente precisa saber. Ou seja, Jesus, quando chega na porta da cidade, ele consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Por que isso? Eu não posso aqui afirmar para vocês, seria negligência da minha parte. Mas eu não posso também falar que do lado de fora da cidade chamada Naim, uma cidade pequena, né, tem até a dificuldade de encontrar no mapa antigo, bíblico. Mas do lado de fora da cidade, aparentemente, do lado de fora pode estar tranquilo. E o problema está realmente dentro da cidade. É dentro. Mas como é que eu vou permitir que algo na área interna da minha vida seja resolvido se eu tenho um cargo na igreja? Como eles irão enxergar? Eu acredito que um líder pode conversar com o outro. Posso ouvir um amém? Amém. Então será uma conversa de 2 indivíduos amadurecidos que terão a capacidade em Cristo Jesus para resolver esses problemas. Bom, então a característica de Cristo não somente é de se aproximar, de se mover, mas de ver o que está acontecendo dentro da cidade. E quando ele olha para dentro da cidade, ele vai identificar uma única pessoa, de acordo com o texto sagrado, versículo de número 13. E vendo-a, o que nós temos aqui?
embora houvesse outras pessoas ao redor, embora houvesse ali uma quantidade de pessoas, os carregadores do esquife, ali o menino óbito, obviamente, não vou contar com ele, que ali ele estava inerte, né? Estava morto, mas ele olha para aquela mulher, aquela mãe que chora, aquela mãe que está apavorada, aquela mulher que precisa de um socorro, aquela mulher que está tentando entender o que está acontecendo na casa dela, e aqui eu abro parênteses e fecho já já. Por que talvez tentar entender? De acordo com o texto sagrado, ela é viúva, e eu sei que era o marido dela, só sei que ela o perdeu. Se você parar para analisar, você vai entender, ainda mais estudando essa questão familiar, e a base familiar do Oriente Médio naquele tempo, vai ensinar a mim e a você o seguinte, que o homem é realmente o cabeça da família, ele que fazia essa engrenagem funcionar. E isso se passava de pai para filho. Então, o que nós temos aqui, eu não posso afirmar, mas provavelmente a preocupação dessa mulher é tentar pelo menos entender. Perdi meu marido, só estava eu e meu filho. A gente tem que dar os pulos, tem que fazer a engrenagem girar da casa, só que de repente o menino morre. E quem sabe a mente dessa mulher carregada por tantas situações está tentando entender, será que eu sou alvo de catástrofe? Será que só acontece as coisas na minha casa e não acontece também nas dos outros? Por que está acontecendo tudo isso? Talvez ela esteja tentando entender, tentando juntar as peças. Ela precisa de resposta, gente. Ela está sem chão, sem eira nem beira. Quem ela poderia depositar a credibilidade no sustento da casa, a um futuro não tão distante? Quem sabe era no menino, no filho, que ali sabe, era filho único, né? Então não precisava nem dizer que ele era mais velho, ele era o único. Então era tudo que ela tinha no que diz respeito à vida humana. Aquele menino ali carregava a representatividade da continuidade da família, não era só ali dentro. Carregava as características do pai, que ele também perdeu. Então, olhando daquele menino, ela via as características do seu esposo. Era o carinho da casa, o cheiro da casa, estava tudo ali. Aquela mulher queria entender o que estava acontecendo. Mas, de repente, Jesus olha para aquela mulher. Eu não posso dizer para você que havia pessoas ali que desconsideravam a dor dela. Talvez as carpideiras, se foram pagas, beleza, eram pagas, choravam porque estavam sendo pagas. Quem sabe os carregadores do ciclo ou eram amigos ou foram pagos para isso. Mas talvez poderia ter havido alguns amigos ali, a Bíblia não diz. Mas a única coisa que eu digo para você é que Jesus viu aquela mulher e vê aquela mulher exatamente a dor que ela está sentindo. É enxergar exatamente o que a pessoa está passando. O que isso significa? Significa que da mesma proporção que eu disse no início da mensagem, que Cristo tem essa visão coletiva e a igreja precisa ser essa igreja que tem essa visão coletiva, Jesus também tem a ótica do indivíduo. Então nós iremos agir de forma coletiva, mas vai ter momentos, pastor, que nós teremos que agir de forma individual, olho no olho. E olha que você vai ter que buscar uma família que tem 15 pessoas nessa família, mas vai ter hora que você vai ter que buscar uma só. Uma pessoa só. Por quê? Porque através daquela vida, outras vidas serão mais. Então Jesus nos ensina isso, que o indivíduo também tem o seu valor, carrega a sua particularidade. Então Jesus vê aquela mulher. Então a característica de Cristo é aquele que se move, a outra característica de Cristo é aquele que vê o indivíduo. Aquele que olha para o que está acontecendo com a pessoa. E a terceira aqui, uma outra característica, que eu estou dizendo tantas aqui, não vou nem colocar aqui a numeração, mas a outra característica de Cristo está também inserindo no versículo 13. Além de ele ver essa mulher, ele agora vai se mover de íntima compaixão. Alguns podem até chamar de empatia, outros dizem que Jesus se colocou no lugar dele, ele sentiu o que ela estava sentindo, ele percebeu o que estava acontecendo. E uma outra coisa que eu aprendo aqui é ter sensibilidade. Uma igreja não pode ser insensível, uma igreja precisa carregar essa característica de ser de empatia, de ter sensibilidade, de entender a dor do outro, de perceber isso. Então Jesus sente, ele se move de íntima compaixão por ela. E a outra característica foi essa mobilidade de Cristo em sentir, entender, perceber e conseguir diagnosticar o que ela está sentindo. Ele libera para ela uma palavra. Olha o que diz o texto sagrado. E dizem para aquela mulher, não! Eu vou contar aqui para 3, vocês irão dizer, um shortinho, 2, 3. Pode parecer simples, né? Sei que você já pegou isso no melhor dia como é difícil. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Liberando uma palavra, não somente essa. Uma pessoa que está chorando, ela quer não chorar. Uma pessoa que ela quer se
incentivada no gerar desafiador. Só que tem que chamar atenção. A dor de esse que me chama atenção aqui, pastores, é que não é somente a frase. O que me chama atenção é que tem alguma coisa para dizer para alguém mais precisa. Isso que me pega. É ter alguma coisa para dizer. Ah, mas quem falou foi Jesus. Se nós precisamos ter características de Cristo, eu sei que tem hora que faltam as palavras. Mas uma igreja verdadeira, ela precisa ter uma palavra. É mais difícil de entender. Ainda que seja palavras mais suaves, e aí você entende. Não precisa elaborar um texto, né? Extraordinário, não. Jesus só tinha alguma coisa para dizer para ela. Por quê? Porque uma igreja que tem característica de Cristo, ela não se cala. Ela diz alguma coisa. Ela libera uma palavra para o aflito. Aquele que estuda uma palavra para aquele que necessita, uma palavra para aquele que precisa de um alento na alma, uma palavra no meio da dor, no meio das adversidades. Tem uma palavra, ele liberou uma palavra para ela. Não chores. Ele não se cala. Ele poderia só bater no ombro dele e não dizer nada, dizer uma outra coisa. Alguns chamam de que ele disse tal coisa para ela não chorar, porque ele é o único que tem a capacidade de fazer com que o filho não chore. Ele é o único que pode fazer com que aquele choro venha cessar. Isso tudo é válido. Mas o que também me chama a atenção é que ele libera uma palavra, declara uma palavra em meio ao caos. Nós somos essa igreja que libera uma palavra em meio às adversidades. Onde pessoas estão querendo enterrar o menino a todo tempo, porque o curso da vida, o fim da vida termina ali. Não há como reverter isso. Jesus chega naquela hora e libera uma palavra. Onde pessoas declaram caos em todo o Brasil. Mas sabe que o mundo e a Bíblia sempre nos avisou isso. Tá? Nós somos o povo mais bem informado da história da humanidade. Alguém tem ciência disso? Mas nós precisamos ter essa palavra todo o tempo nos chores. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Como foi dito aqui, né? O Bansi antecedeu pessoas que foram impactadas com aquilo, que foram liberadas ali na praça, no evangelismo. Você percebe a necessidade das pessoas, a carência de Cristo. E às vezes elas estão desmotivadas com tantas coisas, mas nós não somos o profeta, os profetas do caos. Nós somos os profetas, aleluia, da volta de Cristo, aleluia, da vida eterna, aleluia, profetas, queremos declarar que Jesus está voltando para buscar sua igreja, e ele ainda se preocupa com as almas perdidas, com as famílias que precisam ser alcançadas aos povos profetas. Então, no meio do luto, no meio do desespero, vai dizer nos pais. Bom, Jesus dizendo isso para ela, obviamente, ela ouviu, claro, só que ela não parou de chorar naquela mesma hora, ou se ela parou, alguma coisa começou a acontecer a partir do momento que ele diz isso. Por quê? Porque agora essa mobilidade de Cristo, ela será totalmente voltada para a vida daquela mulher, para a casa daquela mulher. Você vai perceber isso no texto. Vou refrescar a tua memória. Jesus vai se envolvendo, vai na porta da cidade, ele vê o que está acontecendo lá dentro, ele vê essa mulher, ele diz uma palavra para ela, libera uma palavra para ela, diz para ela não chorar, só que agora a mobilidade de Cristo é em prol da vida desta mulher. Agora toda a mobilidade dele é centrada ou centralizada a essa questão. Versículo de número 14 diz de forma muito clara, e chegando-se, que isso significa que ele possivelmente liberou a palavra nos chores a uma certa distância. Não vou aqui dar dentro aqui também, porque seria inventar moda. Mas ele disse essa palavra a uma certa distância, mas agora ele vai se aproximar. Por que isso? Porque essa proximidade é muito bom. Porque existem pessoas, por conta da sua religiosidade, que ficam dentro das suas bolhas. Até tem uma palavra, mas não querem ter contato e proximidade. Jesus ensina a mim e a você que uma igreja que tem a característica dele, não somente tem uma palavra, mas também precisa carregar as características dessa proximidade. Está próximo, está junto, está do lado, ser esse ombro amigo, ser esse braço amigo. E chegando-se, fala de aproximação, fala de estar perto,
A igreja que carrega a característica de Cristo, ela continua sendo uma família de Deus. Então Jesus se aproxima, ele chega perto. Só que agora a outra atitude dele, além de se aproximar, já está próximo da mulher, já está próximo de tudo, já está perto de tudo. Ele está ali se envolvendo no que está acontecendo. Eu entendo que precisamos ter estrutura e eu preciso dizer isso, não vou deixar passar. Senão você vai querer ser Jesus da vida de todo mundo se eu não te explicar isso daqui. O fato de Jesus já estar se envolvendo naquela situação, isso fala, mas ele é Jesus, mas isso fala de preparo. Se você não tem esse preparo, busque onde você congrega quem tem. Porque você pode, talvez, querer entrar em situações que você não tem a capacidade para resolver. Então, o que você faz? Procure quem tem essa capacidade. Chame. Olha, eu vi isso acontecer, estou querendo ajudar, mas eu não tenho tanto quanto. Se puder me ajudar, vamos lá, eu vou com você, você vem comigo, a gente vai chegando lá. Ou seja, precisa ter essa capacidade. Jesus tem isso. Eu já vi muitas pessoas se envolverem em determinadas situações e não estavam totalmente capacitadas para isso e nem procuraram adquirir, algum aprendizado básico para poder ajudar outras pessoas. Elas somente entenderam que o fato de querer ajudar já poderia resolver grandes situações. Ela não ajudou o outro, arrebentou a sua própria vida e ambos se enfraqueceram. Então, quando Jesus se aproxima da vida dessa mulher, daquela situação, ele tinha preparo, ensinando a mim e a ti, que precisamos estar preparados de alguma forma para estarmos nos envolvendo em determinadas situações. Se você não é líder de determinados departamentos, compare da liderança. Alguém que está acima de você, isso fala de hierarquia, autoridade, liderança. Existe isso, irmãos, na igreja. Isso não pode fugir. A gente precisa respeitar isso. Entendeu? Claro, uma questão emergente, uma situação está lá, perto da sua casa, a pessoa caiu endemoniada, aí você vai participar da realidade que está acontecendo. Eu vou ligar para o pastor, eu vou chamar ele, uma pessoa está lá endemoniada, o diabo está rindo, está querendo matar. Em nome de Jesus Cristo, faça alguma coisa. Mas se é um tratamento mais minucioso e você sente que você não tem tanta capacidade para tal coisa, revele o seu nível de interesse e busque ajuda para que tal pessoa seja assistida. Isso é seríssimo. Mas Jesus se aproxima. Ele tem capacidade para isso. E agora ele tem uma outra atitude. Além da aproximação, ele vai tocar, está no texto. Ele toca o esquife. E o toque de Cristo é bem interessante. Por quê? Porque Jesus pode tocar para curar. Jesus pode tocar para ressuscitar. Nós temos aqui uma questão bem interessante a esse respeito. Só que ele toca o esquife, ele não toca o menino. E uma das explicações que nós temos a esse respeito, ele para o que está acontecendo. Porque uma igreja que se move na presença de Deus, ela tem essa capacidade, essa autoridade de intervir em situações que as circunstâncias da vida já deram como fim. Nós somos essa igreja que temos essa característica. Você é essa igreja que tem essa capacidade na autoridade do nome de Jesus Cristo para intervir o que está acontecendo. Ali Jesus para aquilo que está acontecendo, ele vai intervir, ele vai travar. Por quê? Porque algo iria acontecer. E o texto nos revela isso de forma muito clara. Aqueles que estavam levando pararam, tiveram que parar. Porque uma igreja cheia de Deus, uma igreja onde Jesus é o centro, uma pessoa onde tem a aliança com Deus, ela irá intervir na autoridade do nome de Jesus, coisas que já deram como terminadas, findadas. Porque da parte de Deus, aleluia, ainda há palavras, ainda há autoridade, ainda há a bênção, a provisão, o cuidado da parte de Deus para liberar sobre essas vidas, intervir o caos e fazer com que a situação que está prestes a cair do despenhadeiro pare, porque ainda tem uma palavra, ainda tem um agir de Deus para essas famílias, para essas vidas. Então ele vai parar, ele vai travar, ou seja, daqui para lá não continua. Essa situação para aqui. O que está acontecendo termina aqui. Não vai sepultar, não vai enterrar, não vai levar para fora da cidade. Vai ser aqui. Aqui mesmo será resolvido. Essa situação terá solução agora, nesse exato momento. E no versículo de número 14 mesmo, ele vai liberar uma palavra para o jovem. E a palavra é esta: levanta-te.
e disse ao jovem: levanta-te. O versículo de número 14, ele vai dizer para o jovem: levanta-te. Ouça aqui, por gentileza, e eu termino isso aqui, terminando aqui. Perceba que quando ele vai falar com a mãe, ele diz para ela não chorar. Para o jovem, ele vai dar uma ordem para ele se levantar. Óbvio, pastor, ele estava morto, a mãe estava viva, ok. Para o menino, a palavra tem que ser direta, porque é uma ação miraculosa. Porque não adianta ficar conversando ali, uma ação, uma intervenção divina, um milagre para acontecer. Para a mãe, o tratamento é outro. O que isso tem a ver com a nossa vida? Existem coisas que Jesus primeiro vai falar conosco que precisamos do milagre, para depois liberar uma palavra diretamente para aquilo que nós necessitamos. Vou falar de novo. Usando outro texto. Quando Jesus chega e perguntou: onde é que colocaram o defunto? Lázaro, está onde? Está lá. Beleza. Tira a pedra. Tiraram a pedra. Quando Jesus libera uma palavra para Lázaro, ele manda assim: Lázaro, venha para fora. A conversa direcionada para Lázaro foi uma conversa de ação direta e intervenção divina. Não foi um diálogo que ele teve com Marta e Maria. Por que isso? Simples. Quando ele chega na casa de Jairo, estou te dando 3 exemplos, incluindo esse. Ele vai conversar com o Jairo ali e tal, vai pedir para o pessoal que estava ali não ficar de fora. Quando ele vai falar com o menino que precisa de milagre, ele libera uma palavra direta. Por que a palavra direta na intervenção divina? E com os vivos Deus conversa. Porque quem está vivo pensa muito e questiona. O milagre não tem como questionar, que é algo que Deus manda acontecer direto. Agora vou explicar todo esse exemplo. Quando ele grita assim: Lázaro, venha fora, você escuta a morte gritando lá, ele não vai não. Tu escuta isso? Sim ou não? Você escuta Lázaro dizendo: não estou afim de sair daqui não. Você vê Lázaro dizendo que não está afim de sair? Porque tem que obedecer? Beleza. Com as irmãs, teve que dialogar. Quer outro exemplo? Agitação no mar, todo mundo apavorado, aquela coisa toda. Acorda, Jesus, não te importa que pereçamos? Beleza, ele levanta. Aquieta-te vento, cala-te vento e aquieta-te mar. Você vê ambos questionando, o vento dizendo: vou continuar soprando, o mar agitado. Obedece ou não obedece? O ensinamento que ele deu foi para o vento e o mar ou foi para os discípulos? Para os discípulos. Porque o vento e o mar teve que obedecer. Beleza. Quando ele disse à filha de Jairo: levanta-te. Talita cumi. Levanta-te. Bora, tio, levanta. Tu vê ela questionando? Não, porque tem que obedecer. Então deixa eu te falar uma coisa. Aqui aconteceu da mesma forma. Com a mãe, ele teve que dar um tratamento. Com o menino que estava morto, é só mandar uma palavra que vai acontecer. Existem coisas na minha vida que na nossa, tá? Tu tá dentro desse pacote também, desse bolo, junto comigo. Existem coisas que você tem esperado da parte de Deus. Deus não tem dificuldade de liberar uma palavra e acontecer um milagre que você precisa. Posso ouvir um amém? Agora você precisa ser tratado. Eu não estou falando que você não está preparada para receber. É porque você e eu, nós questionamos muito. Então, comigo e contigo, ele sempre vai liberar uma palavra para tratar do nosso psique, na questão do nosso emocional, do nosso comportamento. Agora, aquilo que a gente precisa, ele não precisa ficar tratando. Se ele liberar uma palavra que as portas de emprego se abram, você vai ver alguma porta de emprego questionando? Não vou abrir para ele, não. É a oportunidade dele, não. Quem questiona são homens que pensam demais. Quando Deus libera uma palavra, o negócio acontece. Deus disse para Moisés que o mar iria se abrir, acabou o papo, continue, o mar vai se abrir, o mar não resistiu, o Jordão da mesma forma, a muralha de Jericó da mesma forma. Quando Deus libera uma palavra direcionada a algo que precisa experimentar um milagre de forma direta, não há questionamento. Quem questiona somos nós.